Boa noite, companheiros. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou associada ao Rotaract Clube de Viçosa. Eu estudo na Universidade Federal de Viçosa desde 2012, cursando o curso de Secretariado Executivo Trilingue. Boa noite, gente. Eu sou a Isis, sou caloura da Maria Fernanda de Secretariado, estou no 5º período e sou convidada do Rotaract Clube de Viçosa, convidada do distrito para poder participar e dar esse treinamento no Hangout. No nosso curso de secretariado, nós temos algumas disciplinas de redação empresarial e de redação oficial que dão dicas para a gente de como elaborar documentos empresariais e documentos oficiais. Por isso, o Eduardo pediu para a gente poder fazer esse hangout hoje. Então, a gente percebeu que na rotina dos clubes, do Rotaract, são 5 documentos que a gente vai falar aqui hoje, que são os mais utilizados, e a gente vai passar algumas dicas. A gente vai começar do mais fácil para o mais complexo, que na verdade não é tão complexo assim, e que, seguindo as dicas e o modelo que o Eduardo acabou de postar no grupo do Facebook 4580, vocês seguindo esse modelo que a gente colocou e escutando as dicas que a gente vai dando, acompanhando, é bem fácil de elaborar esses documentos. Então, a gente vai começar com o e-mail. O e-mail é uma forma de comunicação rápida. É importante que o texto seja bem breve, não seja muito extenso. Se for um texto de maior de 4 parágrafos, é interessante que seja feita uma ligação ou você encontre a pessoa pessoalmente. Porque o e-mail ele tem que ser bem breve, sem ter só algumas informações do que a pessoa precisa fazer. Então, se o assunto for muito grande, é importante que você faça uma ligação e depois envie o e-mail somente os anexos, as coisas, as informações básicas para aquele procedimento. O primeiro passo ao escrever o e-mail, a primeira coisa que vem é o assunto. No assunto tem que estar as palavras-chave do que é o assunto principal, do que vai estar sendo explicado, do que vai estar sendo falado no e-mail. E tenham muito cuidado com a palavra urgente e palavras em letras garrafais, em letras em caps lock e exclamações no assunto. Logo após, vem o vocativo. Você vai usar o tratamento, ou o pronome de tratamento, ou um cargo ou função, seguido de 2 pontos. O que muita gente coloca é a vírgula, mas o mais indicado seria os 2 pontos. O texto, então, como eu havia dito, tem que ser o mais breve possível, tomar cuidado com as letras garrafais, com emoticons, com imagens, aquelas imagens piscantes, isso não é indicado. Tomar cuidado também, que muitas pessoas pecam ao colocar anexos, que as pessoas escrevem segue em anexo, ou segue anexado, isso está errado. O certo seria colocar segue anexo o documento, ou segue anexa a planilha, ou seguem anexas as planilhas. Tomar cuidado com essa concordância. Ou só segue a planilha, ou anexa a planilha, sempre concordando com o documento que for mandado, o anexo. Nesse documento que a gente colocou, tem as horas também. Né? Nesse documento foi citado as horas. É o que muita gente também peca na hora de escrever. As pessoas misturam letras e números na hora de colocar a data. O certo seria, no caso que a gente colocou ali, 10 horas. 10, o número 10H. Se fosse 10 horas e 15 minutos, seria 10H 15, 10H 30. E sem um min depois. Não existe isso de colocar um min depois. E só uma observação, quando é um algarismo só, 9, não tem 0 antes. É 9H e 1 minuto depois, se houver. Não tem 0 antes, como no caso das datas que a gente vai falar mais para frente. O fechamento, ele tem que ser de acordo com a hierarquia. Se você estiver enviando um e-mail para uma pessoa de uma hierarquia superior à sua, é importante que você use respeitosamente. Se você estiver escrevendo um e-mail para uma pessoa de hierarquia inferior ou da mesma hierarquia que a sua, você usa o atenciosamente. Cordialmente também é indicado, né? Pode ser usado cordialmente também. Na assinatura, é aquela que a gente já pode deixar salva nas configurações do e-mail. Nela deve vir o nome completo da pessoa, o cargo ou a qualificação profissional, o telefone e o e-mail. Mais uma vez, cuidado com as letras coloridas, com as fontes rebuscadas, isso não é interessante. Para todos esses documentos que a gente vai explicar,
é interessante que as fontes elas sejam fonte Arial ou Times, em tamanho 12. Como eu havia dito também, não é interessante usar os emoticons, né, na assinatura também. Emoticons, aquelas coisas piscantes, que isso pesa o e-mail e também não é profissional. O próximo documento que a gente vai falar agora é sobre o atestado. O atestado, ele tem a mesma função que uma declaração, só que a declaração ela é emitida por empresas privadas, e a declaração é emitida por empresas públicas, e o Rotaract o atestado é uma organização pública. Da mesma forma, para ser escrito com a fonte Arial, tamanho 12, muitos manuais de redação indicam que se coloque o timbre da organização no qual você está participando. Aqui no meu clube, no Rotaract de Viçosa, a gente tem um timbre que a gente muda toda a gestão e a gente coloca nos documentos. Mas alguns manuais de redação dizem que não é necessário colocar esse timbre. A gente pensa que é importante o uso desse timbre para resguardar a legitimidade do documento. Então, para o atestado, a gente coloca um timbre, logo após a palavra atestado centralizado. É necessário que essa palavra atestado tenha somente uma forma de destaque. Nesse caso, o mais indicado a ser usado são as letras em caps lock, sem sublinhado, sem itálico e sem negrito. Logo após esse título, vem o texto, com o objeto da atestação. Nesse caso aqui, a gente colocou um atestado de participação no clube, de que o associado está frequentando as reuniões. Esse atestado muitas vezes serve para provar que o associado está participando do clube, que às vezes ele precisa faltar, às vezes o estágio, às vezes falta alguma aula, alguma coisa por conta de projeto, por conta de evento. Então, a gente usa isso, o atestado. Aí colocamos ali o atesto que o associado tal é associado a este clube, coloca a data desde que ele se iniciou no clube, estando em dia com suas obrigações, frequentando regularmente a corrente de gestão, as reuniões de projetos. A data é a cidade, vírgula, e a data, e o dia, o mês e o ano. Logo abaixo vem o nome da pessoa que está assinando. Como eu havia dito, o atestado ele é emitido, no caso, por empresa privada ou pública. O Rotaract, como empresa pública, quem deve assinar esse atestado é o presidente do clube. Então, coloca o nome do presidente, vírgula, e na parte de baixo, o cargo dele, presidente do Rotaract tal, gestão tal. Lembrando que não é indicado usar aquele tracinho que as pessoas colocam para a pessoa assinar em cima. Quando tem o nome da pessoa ali, já subentende-se que é ali que a pessoa vai assinar, então não se usa aquele traço. Outra coisa, todos esses documentos, eles podem ser enviados por e-mail. Então, é interessante que, antes de enviar, a gente salve ele com o formato PDF para havendo chance de... Porque pode haver chance de fraude, chance de outra pessoa modificar aquilo que está escrito. Em PDF é mais difícil disso acontecer. E, para isso, é importante que também tenha a assinatura do presidente digitalizada, porque aí é só colocar ali e, já tendo ela no formato ali, é só você colocar ali no documento e salvar em PDF. Outra coisa... como a Maria Fernanda disse, o essencial é que o presidente do clube assine o documento. Mas, caso haja algum problema e ele não esteja presente, a pessoa responsável, depois dele, vice, depois secretário, certo? Sim. Podem assinar por ele. O que vai acontecer? Em cima do nome do presidente, a pessoa vai assinar o nome e na frente de onde está escrito presidente do Rotaract Clube, coloca um P/, que é como se estivesse falando, assinado por fulano para o presidente. A caneta mesmo, preta ou azul de preferência. Aliás, de preferência não, só pode ser preta e azul. Uma outra coisa, se for o caso do atestado ele ser assinado por 2 ou mais pessoas, da esquerda, coloca-se, então, uma assinatura do lado da outra, da esquerda para a direita,
seguindo a ordem de hierarquia. A pessoa de maior hierarquia assina primeiro, depois a segunda e a terceira, sucessivamente. Pode ser de cima para baixo também. E no caso de ser a mesma hierarquia, por exemplo, 2 presidentes assinando, vem o presidente que em ordem, aí a gente põe em ordem alfabética. Então vem o presidente que começa com a letra que vem primeiro no alfabeto. Agora a procuração, né? Então, pessoal, eu vou falar agora sobre a procuração. A procuração é um documento muito simples, não tem complexidade alguma, e é um documento pelo qual alguém concede poder a uma terceira pessoa para exercer alguma atividade ou fazer alguma coisa que essa pessoa não vai poder fazer no dia, não vai estar viajando, enfim, não vai poder. Então, ela vai ceder o poder que ela tem a uma outra pessoa para que essa pessoa realize determinada coisa que precisa ser feita. Isso pode, as empresas podem emitir esse tipo de coisa, mas no caso do Rotaract, eu vejo ela sendo como uma procuração particular. Né? Então, é um presidente, por exemplo, cedendo poder a um secretário para poder representá-lo num evento. Certo? Sim. Pode ser um caso assim. Aí, nesse caso da procuração, não tem timbre, como nos outros documentos que a Maria Fernanda falou. Por que não tem timbre? Porque é um documento pessoal. Como é pessoal, eu não tenho timbre. Maria Fernanda não tem timbre. As pessoas não têm timbre. Né? Que possuem então, não tem por que colocar timbre. Vamos para as partes. Vou pedir vocês para pegarem o documento que a gente divulgou no Facebook com os modelos dos documentos. Quem não está com ele aberto aí, por favor, dá uma olhada, abre aí que eu vou precisar ler umas partes da procuração. Então, vamos lá. Vocês podem ver nesse documento que a gente colocou, tem procuração escrito 2 vezes. O primeiro procuração que está escrito em negrito, ele é só para indicar que é o documento que a gente vai falar sobre. Assim como nos outros documentos para cima. Então, no atestado está lá, atestado em negrito, no ofício mais para baixo, e-mail, tá assim. Não está errado. Não, é só o nome do documento. É só para indicar, tá, qual documento que a gente está falando. Mas logo abaixo, vocês podem ver que vem escrito procuração de novo em caixa alta. Isso aí é o documento. A partir daí começa a estrutura do documento. Tá? Então, não confunda. Não confundam. Não tem que vir escrito procuração 2 vezes. E vou reforçar o que a Maria Fernanda já falou. Uma forma de destaque só para qualquer texto ou documento que vocês forem redigir. Não pode, por exemplo, negrito, sublinhado, itálico e caps lock. Não pode. Uma só é o ideal. Não tem necessidade de outras. Então, ou só usa negrito, ou só usa itálico, ou no caso da procuração. A gente costuma usar, a gente tem, né, o costume de usar só em caixa alta para fazer esses documentos. Então, o ideal. Então, a primeira coisa da procuração é o título do documento. Vai indicar que documento que a gente vai falar. Vou começar a ler. Então, vem o título, o texto, depois disso, o local e a hora, o local e a data, desculpa, e embaixo a assinatura. Então, vamos lá. Isis Ferreira Lima Bevilacqua, brasileira, solteira, estudante, residente na Rua dos Estudantes, número 120, apartamento 402, bairro Centro, cidade de Viçosa, estado de Minas Gerais, portadora de RG tal. Esses dados são importantes por quê? Porque na procuração, você vai dar poder a alguém, como eu já disse, para fazer alguma coisa para você. Os seus dados têm que estar muito bem claros para todo mundo saber quem é você, onde você mora, né? Essas coisas. E aí, vocês estão vendo que tem 2 partes sublinhadas em amarelo? É porque é o seguinte. Aí, a gente vai descrever 2 pessoas. A primeira, que é a pessoa que está pedindo, que está emitindo a procuração. E a segunda é o procurador, que é a pessoa responsável por entregar essa procuração e realizar a atividade pela qual a primeira pessoa pediu, né? A qual a primeira pessoa pediu. Então, na segunda parte em amarelo,
estão os dados do procurador. Reparem que, na mesma ordem da primeira pessoa. Nesse documento, é essencial que haja padronização dos dados. Outra coisa que tem que ser padronizada, além da ordem, né, não precisa vir brasileira, solteiro, estudante. Pode vir em qualquer ordem. Só que a ordem que for usada no primeiro tem que ser usada no segundo. E vejam que eu coloquei Rua dos Estudantes, rua, escrita em a primeira letra em letra maiúscula. E eu segui esse padrão em todos os outros. Então, para falar do centro, eu coloquei isso. Para falar da cidade, para falar do bairro, para falar do estado, eu usei letra maiúscula. Então, se usou em um, tem que usar em todos. É padronização do documento, tá? Vamos continuar. Aí vem as partes em laranja, a primeira parte em laranja, que é o seguinte: pelo presente instrumento de procuração, constitui e nomeia seu procurador ou sua procuradora. Essas partes que eu coloquei em laranja é porque elas são partes que, teoricamente, são obrigatórias nesse documento. Quando a gente aprendeu que elas precisam existir, tá? O ideal é que a gente decore, né? Ou que haja um modelo de procuração já montado com essas partes. É essencial, é bom que isso exista no documento, justamente para haver legitimidade, que é o que a Maria Fernanda também já havia comentado antes. Então, pelo presente instrumento de procuração, constitui e nomeia seu procurador ou sua procuradora, Maria Fernanda Godinho Sereno, vem todos os dados dela na mesma ordem dos meus. Brasileira, solteira, estudante, residente na Travessa César Santana, número 9, apartamento 402, bairro Centro, cidade de Viçosa, estado de Minas Gerais, portadora da RG tal. Outra coisa também, pode ser residente à travessa ou residente à rua, com crase. Pode utilizar os dois jeitos. Mas se usar em um primeiro, usa no outro também. Outra coisa, não é necessário, mas se quiser colocar também, pode colocar o CPF, das duas pessoas. Mas se colocar de uma, tem que colocar da segunda também. Não é obrigatório. Assim, se for colocar um documento, dê preferência ao RG, entendeu? RG. Aí, essa é a parte que é livre e que vai depender da procuração, vai depender da situação. O que eu quero? Eu quero que a Maria Fernanda faça minha matrícula no curso de secretariado. Passei mal no dia, não pude vir fazer. Maria Fernanda, você pode fazer esse favor para mim? Só que o FV exige que uma procuração seja entregue, provando que a pessoa não pôde estar presente. Então, é um caso mais ou menos parecido com esse que vocês vão utilizar. A parte. Para proceder à matrícula, no primeiro semestre de 2013, no curso de Secretariado Executivo Trilingue da Universidade Federal de Viçosa. Essa é a parte mutável. Essa é a parte que vai depender da situação de cada um. A outra parte que precisa ser decorada ou estar no modelo. Realizando todos os atos por este fim, para esse fim, dando tudo por firme e valioso a bem deste mandato. É ideal que isso tenha também. E aí, o texto do documento está pronto, o corpo, vem a data. Viçosa, 19 de fevereiro de 2013. Vamos para a data, então. Sempre assim, qualquer um dos documentos. Vem a localidade, vírgula, e a data. A data, quando tem dois algarismos, ela é escrita normalmente. Quando é por extenso, o mês vem com letra minúscula, não é letra maiúscula, ano e ponto final. Tem que ter o ponto. Se o número tiver só um dígito, for só um algarismo, tem que vir com... Mentira. Em data, na data normal, aquela que a gente põe barra ou traço, o dia, se tiver um algarismo só, ele tem que vir com um zero na frente, assim como o mês. Se for escrito por extenso, é só o algarismo. Então, dia 8 de fevereiro de 2015. Só o 8. E no caso do dia 1, a gente não coloca 1, a gente coloca dia 1º com o símbolo, aquela bolinha. Não escreve primeiro, é um número, não é 1 de fevereiro, é 1º de fevereiro. Tá? Com o símbolo numérico. Na procuração, não tem um cargo para ser assinatura em cima.
é só a assinatura da pessoa. Como a tá? gente já havia dito, a procuração é um documento pessoal. Então não se tem cargo. Eu não ia colocar ali estudante, não, entendeu? Eu só assinei o documento, só tem a minha assinatura. Uma outra coisa é que em algumas instâncias, algumas organizações, eles pedem que a procuração, a pessoa que está assinando, ela tenha a assinatura registrada e reconhecida em cartório. Então, tem que observar isso, dependendo de onde, se for apresentar esse documento, é preciso ir ao cartório e reconhecer firma. Porque no pessoal não tem necessidade, né? Mas empresa, às vezes sim. É isso. O próximo documento que a gente vai falar aqui é o ofício. Como muita gente faz errado, que sai emitindo ofício. Os ofícios, eles só podem ser expedidos por órgãos públicos. Empresas privadas emitem cartas comerciais e órgãos públicos emitem ofício. Então, no caso, eu, Maria Fernanda, eu não posso emitir um ofício. Mas, no caso, o presidente do meu clube, ele pode emitir um ofício. Então, da mesma forma que a gente já havia dito, a fonte a ser utilizada é a fonte Arial ou Times, número 12, e o ofício, ele tem sim que vir com o timbre da organização, porque ele está sendo emitido por uma organização. E para a legitimidade do documento, é necessário que se tenha um timbre. Logo após o timbre, tem o índice. O índice, ele vai ser colocado o que é o ofício, porque nesse caso, o ofício que está em cima no documento, ele não vai no documento, ele é só para indicar o documento que está acima abaixo. O documento do ofício, ele começa com o timbre, logo após vem o índice. É nesse índice que vai dizer que esse documento é um ofício. Então, você pode escrever a palavra ofício ou abreviar, OF, ponto. Logo após, você coloca um número, o departamento ao qual está sendo emitido. Esse departamento, ele não é obrigatório. E depois você coloca o número de ordem do documento e o ano. Ou vice-versa. Você pode colocar o ano primeiro e o número de ordem depois. O que é esse número de ordem? Esse número de ordem, todas as empresas, elas zeram esse documento no dia 31 de dezembro daquele ano. O primeiro ofício a ser emitido no dia 1º de janeiro, a partir do dia 1º de janeiro, ele é o ofício número 1. E durante o ano vai ter 1, 2, 3, até o dia 31 de dezembro. O último a ser emitido no dia 31 é o último daquele ano corrente. Então, no caso, esse aí, modelo que a gente colocou, que a gente tirou de um manual de redação, o número de ordem do documento é o 654. Esse ofício é o número 600, é o ofício 654 que foi emitido naquele ano de 1974. No caso de Rotaract, a gente poderia modificar isso e colocar como gestão, porque eu acho que isso é mais válido e mais fácil de se trabalhar. Então, no caso, poderia zerar esse número todo dia 30 de janeiro, 30 de junho, todo dia 30 de junho. E a partir do dia 1º de julho, ser o primeiro documento, como seria no dia 1º de janeiro. E aí, ao invés de a gente colocar o número daquele ano, os dígitos finais daquele ano, a gente colocaria a gestão. No caso, agora, 1415. Poderia colocar 14/15 ou 14-15. Isso tem que vir à esquerda do documento. Logo após, é a data, que é do mesmo padrão que a gente já havia falado nos outros documentos. Essa data, ela tem que vir à direita do documento, só que ela pode vir na mesma altura que esse índice, ou ela pode vir abaixo. Logo após, é o pronome de tratamento, da mesma forma que a gente colocou no e-mail. Coloca-se o vocativo, né? O vocativo, o tratamento, ou o cargo, ou a função, seguido de 2 pontos, e não de vírgula. Antes do vocativo aí, que eu havia esquecido, se o ofício ele tiver mais de 3 parágrafos, é interessante que se coloque o assunto antes desse vocativo, para que a pessoa saiba do que se trata o documento. E da mesma forma que o e-mail, o assunto ele tem que ser breve, com as palavras-chave do assunto principal do texto daquele documento. Mas o assunto só é indicado caso o texto for mais de 3 parágrafos. Se o texto for mais de 3 parágrafos, também é interessante que se numere os parágrafos. Não numere o primeiro, a partir do segundo. Por exemplo, o ofício que a gente vai emitir tem 6 parágrafos. O primeiro a gente não coloca o número 1. A gente começa do segundo. 2, 3, 4, 5 e 6.
Logo após... e o texto, ele tem que ser justificado, e também pode ter a paragrafação. E, além disso, é interessante que o texto ele tem uma introdução, tem uma explanação do assunto, e depois a conclusão daquilo que está se pedindo ou está se convidando no ofício. O fechamento, da mesma forma que a gente havia dito, atenciosamente para hierarquia, para a pessoa que está enviando da mesma hierarquia que a sua ou hierarquia abaixo, e respeitosamente para pessoas de hierarquia superior à sua. Logo após, você coloca a assinatura, que é da mesma forma que a gente colocou lá em cima do atestado, é a assinatura do presidente, no caso de Rotaract seria o presidente a assinar, o nome dele redigido, a assinatura, que ele vai assinar por cima sem o tracinho, e embaixo o cargo, e aí não esquecer da vírgula, depois do nome e do ponto final. Logo após isso, a gente coloca o destinatário, ao senhor, à senhora, o nome da pessoa, vírgula, embaixo o cargo da pessoa ou a função que ela exerce. Além disso, pode-se colocar também com cópia, que é o C, você vai escrever C/C, que a gente pode colocar para a próxima pessoa, se for enviado para alguma outra pessoa ou para algum outro setor. Além disso, vocês podem ver aí nesse documento que a gente colocou, tem as iniciais ali embaixo, PMS/RNS. Essas iniciais são as iniciais do redator e do digitador. O redator é a primeira pessoa, no caso, o PMS, que é o Pedro Marcos Santana, que a gente colocou ali. É ele que é o responsável pelo teor do documento. Ele que vai assinar o documento. A barra e o digitador. O digitador RSN. Ronaldo Silveira Nascimento, por exemplo, é a pessoa que digitou o documento. Pode ser secretário desse diretor ou desse presidente. É a pessoa que digitou o documento. É só quem digitou. Se forem a mesma pessoa, a pessoa que está assinando, que é responsável pelo teor do documento, e ela que está redigindo também, então você coloca somente uma barra e as iniciais. Não precisa repetir, colocar PMS/PMS, não é necessário isso. Vou só aproveitar que eu vi ali no documento está escrito Vossa Senhoria. Olha aí no corpo do texto do ofício. O vossa é utilizado com quem se fala. Então, se eu estou falando com o presidente, é Vossa Senhoria. Agora, se o presidente chega numa sala, por exemplo, e eu estou falando dele, eu vou falar Sua Senhoria ou, né, o senhor presidente. O sua é de quem se fala. Se eu estiver falando diretamente, é vossa. Se eu estiver falando da pessoa, é sua. Isso é muito importante e tem muito erro. Muita gente erra isso. Outra coisa, senhor é usado para todo mundo, tá? Professor, diretor, presidente, nesse caso, presidente da República é outro tratamento, em cargos políticos também a gente costuma usar outros. Agora, de forma geral, é senhor, vossa senhoria, ou sua senhoria, ou o senhor presidente. E o prezado, que muita gente usa, não é indicado. O prezado, ele quer dizer a mesma coisa que querido. Então, se você realmente não quer chamar a pessoa de querido, não use nem e-mail. A pessoa não, assim, se a pessoa, sei lá, não é só querida, né? Então não é muito formal esse pronome. E agora a gente vai para o nosso último documento, que é a ata. Então, a ata é um documento que é muito utilizado, né, no Rotaract. Toda reunião tem que ser feita uma ata. E essa ata, ela é redigida por um secretário ou secretária, ou secretário ad hoc, que a gente fala. Ad hoc é o que está ali por enquanto, né? Então, por exemplo, Maria Fernanda, secretária do Rotaract Clube de Viçosa. Passou mal, não pôde ir à reunião. Então, quem vai redigir essa ata é um secretário ad hoc. É um secretário que foi nomeado secretário enquanto estava somente naquela para redigir a ata. É um documento jurídico, então, por isso, ele tem que ser muito bem respeitado. O ideal é que a ata seja escrita diretamente no livro ata, por extenso, a caneta.
ao mesmo tempo que a reunião está acontecendo. Mas o que muitas vezes não é isso que acontece. É o ideal. Mas assim, pelo que eu vejo, eu acho muito difícil. E, gente, ninguém faz isso hoje em dia mais. Nem empresa privada isso costuma acontecer. A secretária escreve, né, o que acontece na reunião, mas essa ata é redigida depois e ela é digitada. Então, o livro-ata não é muito utilizado. Nesse caso, então, o que faz? Digita a ata e, apesar de não fazer muito sentido, cola essa ata no livro-ata, tá? Mas é importante ter... Faz sentido, porque esse livro-ata, depois ele tem que ser registrado em cartório para né? aquilo ter validade. Então, por isso, somente por isso... Mas é meio estranho, assim, né? Porque você escreve, tem linha lá. Você escreve uma coisa no computador, você digita, você imprime, depois vai colar no caderno. Tem linha, né? Então, não faz sentido. Mas, enfim, né? A gente entende. E aí, cola lá, o ideal. E é ideal também ter essa ata no arquivo de computador, porque pode acontecer alguma coisa com o livro, né? E sempre lembrando que tem que salvar em PDF o documento. Isso. Isso que eu ia falar agora. Por que o PDF é importante? Porque a ata, gente, ela não pode ser alterada nada. Nada. Então, assim, quando for mandar por e-mail, manda em PDF para não ter risco de ser alterada. E quando for digitar ou escrever, tanto faz, não pode ter assim, espaço, por exemplo, margem, não tem que ser bem justificado, mesmo quando por escrito, para não ter assim, lugar, espaço de ser colocado uma informação ou de alguma coisa assim, né, apagada também para completar. Né, o ideal é que ela seja perfeita, a caneta, quando escrita a caneta, tá? Preta ou azul. Aí é o seguinte, quando a gente escreve e erra, por exemplo, aí eu vou começar. Ata da 20ª reunião, errei. Eu volto lá, risco o 20º. Risco não, né? Risca. Digo. Não, risca não, desculpa. Não coloca. 20ª reunião, vírgula. Se eu vier tempo, eu coloco vírgula, digo, vírgula, 19ª reunião. Só que, assim, tem muitas outras regrinhas. Tem regrinha que quando a gente só vê depois, no final, onde foi dito isso, disse isso. Só que como vocês digitam a ata, eu acho que não tem necessidade de focar nisso agora. Vocês estão digitando, errou, só voltar, mas no caso, se ela estiver sendo escrita, se você viu na mesma hora, você coloca vírgula, digo, e escreve na frente o certo. Se não viu naquela hora, viu no final, ao redigir a ata, no final, coloca-se em tempo, na linha tal, onde se lê tal, lê-se, e coloca o que é certo. Então, outra coisa, a ata é muito objetiva. Então, assim, quem está redigindo não pode ter nenhuma literação, não pode ter nenhuma opinião da pessoa. Então, quem for redigir tem que ter muito cuidado para não opinar na ata. Então, vou dar um exemplo. E o presidente foi muito feliz quando comentou isso. Não, evita. Só fala que ele falou. Só fala que ele comentou coisa X. Não fala a sua opinião sobre aquilo. Ela tem que ser clara, né? Muito clara, porque quem pegar tem que entender o que está escrito e precisa. Não precisa também ficar enrolando muito. Fala o que foi feito, pronto. O que acontece é que, geralmente, todos os presentes assinam. Mas uma reunião do Rotaract, o clube tem 20 sócios. Aí foram 5 visitantes, 10 convidados. Não tem condição de todo mundo assinar. Então, assina o presidente e a secretária, ou o secretário. Nessa ordem, né, gente? Como o Maria Fernanda falou, ordem de precedência. Cargo maior na frente. Quais são as partes da ata? Então, vem lá em cima. Dia, mês, ano e hora da reunião, por extenso. Do local que está acontecendo a reunião naquele dia. Do local que está acontecendo. Não, local ainda não. Ah, tá. Dia, mês, ano e hora da reunião escrito por extenso, depois o local onde está acontecendo naquele dia. Então, sala tal do PVA.
No caso da Universidade Federal de Viçosa, PVA, é onde acontece a reunião do Rotaract Clube de Viçosa. É um pavilhão de aula da UFV. Os presentes, né, com a qualificação, então, presidente, tal, secretário, com as qualificações, depois a pauta da reunião e depois a ordem do dia. Porque às vezes tem a pauta, mas sempre tem coisa que você discute a menos ou que você discute a mais. Então, é a pauta, primeiro é falar o que está na pauta da reunião. E depois o que foi discutido a partir dessa pauta e as coisas extras. E o fecho? Então, o fecho é o mesmo caso da procuração. É ideal que exista esse fecho. Tem vários jeitos de fechar uma ata. Eu peguei o que a gente aprendeu, o que a nossa professora passou para a gente, que eu acho que é o mais utilizado. Mas fica muito a critério, né, do clube, do perfil do clube, do secretário que está fazendo. Às vezes são modelos que você já vem seguindo há várias gestões, então não faz sentido mudar. Mas assim, eu pus aqui para dar uma sugestão de fecho só, que seria: nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos, da qual eu, Isis Ferreira Lima Bevilacqua, secretária, ou secretária de ROC, tá, dependendo, lavrei a presente ata, que será aprovada e assinada por mim e pelo presidente. É um fecho que fica a critério de vocês usar ou não. Da mesma forma, a assinatura do presidente também, se for enviada, vem nessa ordem. Vem pela ordem de hierarquia, e também, se for enviado por e-mail, também não esquecer de salvar como PDF, para poder, antes de poder enviar, e ter a assinatura dele, do secretário também, digitalizado. No modelo que está lá naqueles documentos que a gente colocou para vocês, não está embaixo, Maria Fernanda falou que eu acho que precisa, a gestão, né? É interessante que tenha... Eu não coloquei o público, porque vai ficar a critério de vocês, né? Mas, por exemplo, no nosso caso, no meu caso ali, vamos lá. Isis Ferreira Lima... assinei. Aí vai estar embaixo. Secretário do Rotaract Clube de Viçosa, gestão 2000 Secretário do Rotaract Clube de Viçosa, vírgula. Aí embaixo vem secretária do Rotaract Clube de Viçosa. Não. Gestão... Vem duas vezes? No nosso modelo tem. Porque a gente já segue. O modelo do Rotaract Clube de Viçosa tem duas vezes. Tem duas vezes. É um modelo que a gente já vem seguindo. Então, a gente preferiu não modificar. Mas é o padrão dos documentos. Assinatura, o cargo. O único documento que não tem esse negócio de coisa é a procuração, que eu já tinha falado que é pessoal. Então, gente, foram esses 5 documentos que a gente achou necessário para apresentar para vocês. Mas se vocês precisarem, ao longo, assim, agora no final da gestão, ou depois mesmo, o que vocês precisarem de algum outro tipo de documento, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar a gente colocou o nosso e-mail. Tá na capa do lado. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente por e-mail, ou mesmo por Facebook, que se a gente não souber, a gente vai procurar para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito nervosa. A primeira apresentação que eu faço do tipo e primeira apresentação que eu faço para o Rotaract. Então, mas eu acho que ficou legal, que se a gente falou rápido, vocês podem perguntar a gente novamente, que a gente vai explicar para vocês com o maior carinho. E... Tem alguma dúvida nos comentários? O Igor pode olhar. Não sei se tem como você olhar aí. A gente vai olhar se tem alguma dúvida aqui nos comentários. Acho que não. Então, que eu faço do tipo e deu interferência. Então, é isso, gente. Obrigada, pessoal. Para quem for assistir, vai ser salvo depois. E para quem for assistir depois, se tiver alguma dúvida, só entrar em contato com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Abraços. Boa noite.